Olá, eu sou Maíra Brito, estou mais uma vez aqui na Biblioteca da Câmara para mais um programa Encontro com a Autora. Esse programa que é uma parceria da Biblioteca com o Centro Cultural e com a TV Câmara para um bate-papo sobre literatura com escritores e escritoras brasileiros da atualidade. E hoje a gente vai receber a premiada escritora Mariana Salomão Carrara. Obrigada, Mariana, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui conhecer a biblioteca. Muito obrigada a vocês, estou muito feliz, muito contente de estar aqui. Bom dia, Mariana, bom dia, Maíra, bom dia, gente. Eu sou Lara Raj e eu vou ler uma breve biografia da Mariana para a gente poder começar essa conversa. A paulistana Mariana Salomão Carrara tem figurado nas listas recentes de indicados aos prêmios literários mais importantes do país. O romance Se Deus Me Chamar Não Vou ficou entre os 10 indicados ao Prêmio Jabuti 2020. Já o romance É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, foi finalista do Prêmio São Paulo 2022 e também ficou entre os 10 indicados ao Jabuti 2022. E o Não Fossem as Sílabas do Sábado foi vencedor do Prêmio São Paulo de 2023, como melhor romance do ano. A escrita da Mariana é marcada por um tom íntimo, que explora temas como a amizade entre mulheres, medo da morte, maternidade, complexidade das relações familiares, sempre com uma sensibilidade particular. Ela acaba de lançar, pela editora Todavia, o livro A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Sobre esse último romance, que vocês estão vendo, a gente está com ele aqui, eu vou ler um pouquinho, um resumo, antes da Mariana ler um trecho para a gente. O centro da trama de A Árvore Mais Sozinha do Mundo é ocupado por Gerlinda e Carlos, casal que vive com os filhos em uma pequena roça no sul do Brasil e se dedica ao cultivo do tabaco. Na dura época da colheita, a mãe de Gerlinda é chamada para ajudar nos trabalhos e sua chegada transforma os já desgastados contornos da rotina familiar. Detalhe: um dos diferenciais deste romance da Mariana é como ela joga com as formas narrativas e constrói um enredo a partir da visão de objetos que rodeiam uma casa. O espelho lusitano na sala, a roupa de proteção que os filhos usam para se proteger dos defensivos agrícolas, a velha caminhonete rural da família e a árvore do quintal, que observa tudo lá do alto. É um trecho desse livro que você vai ler para a gente? Isso, da narradora Árvore. Da narradora Árvore. Posso ler? Por favor. Alice vem vindo da casa estranhando a demora da mãe ou apenas a fim de surpreendê-la nas suas manias. Fica uns minutos escutando a conversa com a frangalhada e, de repente, as vozes aumentam porque começam as duas a ralhar uma com a outra. Gerlinda agora sentada abraçando a cesta dos ovos, que balança conforme o fôlego da discussão. Alice tenta apanhar a cesta sem saber porquê e desiste. Ouço alguma coisa sobre depenar. Devem ter de matar um frango hoje. A Gerlinda é impressionante. Ela consegue amar tanto as galinhas e ainda assim conviver tão bem com seu abate rotineiro. Anos atrás, fez um funil imenso torcendo uma lata de tinta. Ele fica pregado num pau de madeira. Quando precisa, ela olha bem para elas e escolhe uma, vai com o bicho debaixo do braço e chega a fazer um carinho na cabecinha. E, no meio do carinho, emborca a ave com tanta agilidade no funil que quase nunca dá tempo de ela sacudir as asas e resistir. Fica de ponta cabeça, aconchegada e ajustada na lata. Uma faca certeira arranca a cabeça do frango. A sangueira escorre quase até o meu solo. Os pezinhos para cima ainda têm uns espasmos. Parece que a vida das galinhas não é na cabeça. Persiste uns minutos em outros cantos do corpo. Então a Gerlinda é isso, essa força toda. Mesmo eu implacável nas tempestades e firme nas geadas, mesmo eu inteira encapsulada em cascas e folhas, não tenho esse poder. Como diz a Maria, quando Deus descer aqui e me perguntar se quero ser a árvore mais inteligente do mundo ou prefiro ser outra coisa, eu vou dizer que quero ser a Gerlinda, mas misturada um pouco com cada filha e com o senso de humor que antes tinha o Carlos. E ia querer ter a mão grande do Carlos, que no passado era muito usada para carinhos na cabeça de todos e até no meu tronco. Eu também ia pedir um pouco de serenidade do Pedro e a maciez das suas bochechas. Então Deus diria que não, que eu tinha de escolher ser uma pessoa só, ou ser a árvore mais inteligente do mundo, o que eu francamente penso que já sou.
Então eu faria como a Maria e pediria que Deus voltasse para o lugar de onde veio e nos deixasse em paz. Nossa conversa vai render, né? Então, Mariana, um dos temas recorrentes na sua literatura é a morte. Mas na Árvore Mais Sozinha do Mundo, o tema não se restringe a uma questão existencial, ao medo ou ao impacto de uma tragédia, como nos livros anteriores, mas vira uma questão política, uma questão de um sistema econômico, ambiental e social que está matando as pessoas. Como foi essa passagem do tema para você? Você pensou nesse deslocamento ao construir o livro? Eu acho que não foi tão arquitetado, né? E eu não acho que é uma mudança também, assim, agora eu mudei de temas, né? E agora a minha nova literatura é assim, é um livro, né? Que surgiu realmente dessa matéria de jornal da Paula Sperby na BBC sobre a epidemia de suicídios no Rio Grande do Sul, né? Com uma média muito acima da nacional e essa provável associação ao agrotóxico, né? Uma contaminação química, assim, né? Uma depressão química. E eu me interessei muito por isso, né? Não só, primeiro como ser humano, falei, nossa, como assim uma epidemia de suicídios? E aí, logo em seguida, como escritora. E também pelo sistema de produção do tabaco ligado à fumageira. Enfim, como que pode surgir um superendividamento que também corrobora, aumenta a depressão, né, que já está química. E comecei a estudar isso e me interessar muito, né? Fui guardando essa pesquisa para realmente transformar num livro literário. Então, não foi uma decisão, agora eu vou fazer. Talvez fosse um movimento mesmo, né? Depois de 3, 4 romances bem existenciais, né? E com esse pavor da morte assombrando ali, ou então iniciando já um livro para que eu conseguisse conversar sobre o que sobra da morte, né? Sobre os lutos e as reconstruções, eu acabei indo para esse lugar, né, mais social, como você comentou, né? Com uma questão que é atual e ainda envolve muitas famílias. Mas eu acho que, né, se você entra no livro, também tem os temas de sempre, né? Existem as relações, principalmente entre as mulheres dessa família, né? A avó, a mãe, as filhas, né? Uma coisa geracional também. A relação entre as irmãs, a dificuldade desse adolescer rural ali no meio dessas cobranças e dessa pressão que está surgindo e fica cada vez pior. E esses amores, né, entre eles, assim, esse amor difícil, essa entrega difícil entre as adolescentes, que tem muita ternura, mas elas seguram essa ternura, né, até pelo adolescer mesmo, e a dificuldade da mãe com a juventude da filha, né, com a rebeldia, enfim, tem as relações humanas. E claro que a morte está ali o tempo todo também rondando por conta dos assuntos dos vizinhos, o que eles estão, né, vêm saber do veneno e tudo mais. Mas não é realmente diferente, é bem diferente dos outros livros em relação também ao ritmo, né? Porque por não ser uma narradora pensando sem parar, também é um livro mais lento de você acompanhar a vida dessa família, né? Acompanhar o dia a dia como um retrato mesmo dessa lavoura e das rotinas do tabaco até, enfim, cada evento dramático, climático, enfim, que vai acontecendo e desafiando essa família, né? Você tem 4 narradores. Como é que você elegeu? Por que é o macacão de proteção? Por que é a árvore? Por que é a caminhonete? E ainda considerando que cada um deles tem uma prosódia diferente, tem um sotaque diferente. Você exercitou ali também 4 autorias, assim, né, de pensá-los diferentemente, assim, com personalidades. Por que eles? E fala um pouquinho dessa técnica que você quis aí construir. Sim. Assim que essa ideia surgiu como livro, para mim, eu já soube que ela não seria narrada pelos humanos. E eu queria manter a minha primeira pessoa, né? Eu não queria dar voz a essas pessoas por vários motivos. Assim, primeiro que eu não estou dando voz a eles, né? Não estou lá com eles. É realmente uma visão externa, ainda que eu tenha ido lá e tenha estudado muito e conversado e tal. Não é um livro que dá voz a essas pessoas. E segundo que elas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Isso faz parte do problema de lá. E desse contrato super obscuro e das dinâmicas familiares, né, do patriarca que não deixa a família, a mulher saber as finanças, né, entender muito bem. Então, não faria muito sentido que saísse deles a narrativa do que está acontecendo. Então, eu já pensei, né, que o narrador seria uma geografia também dessa vida deles, né? Então, quando as crianças saem correndo da plantação e entram na casa, a árvore para de falar e quem acompanha é o espelho. O
espelho português, que está lá há anos, enfim. Então, ele tem essa visão mais íntima, doméstica. E quando o pessoal vai para a cidade ou vai para a missa, tal, é a caminhonete que faz esse trajeto e que tem lembranças, né, muito fortes de outras épocas dessa família, né, antes dessa depressão mais grave, enfim, quando o dinheiro também estava melhor. Então, ela parece uma vovózona, assim, com muitas lembranças, né? Então, eu já fui localizando também a escolha do objeto conforme a localização também. E eu precisava narrar essa parte mais grave da pulverização mesmo dos venenos. Então, a roupa de segurança, que é uma questão lá também, porque ela existe, ela é obrigatória, mas ela é inviável, né? Ela cobre o corpo de um jeito que o calor do sul, na hora da colheita, não é tolerável. E também tem suas falhas, né? Então, isso foi uma das coisas que eu estudei. E quis colocar na voz de uma criança, porque é uma capa de 8 anos, né? Então ela é novinha ali em termos de idade de roupa de segurança, lá, porque as coisas vão envelhecendo. E ela tem uma visão ingênua, né? Então ela chama o veneno de remédio, né? Tem uma ironia aí também de ser uma criancinha com essa visão pura sobre o pulverizar do agrotóxico, que também vai ao encontro do fato de que tem uma família aí com crianças mexendo com isso, porque já não tem dinheiro para os safristas e tal, então a situação está assim. E eu criei essas linguagens bem diferentes. Primeiro porque eu queria facilitar, né? Eu realmente não queria que isso fosse um jogo, né? De descubra qual é o narrador agora, né? Claro que no começo tem esse ruído, né, inicial, mas depois a pessoa vai. Então, era importante que elas tivessem um marco de linguagem. E depois que fazia muito sentido esse espelho ser português, tem uma ironia, uma acidez ali na visão que ele tem da família. A caminhonete rural ser esse sotaque colono bem marcado mesmo, que tira os R's, né? Os R's ficam unitários. E claro que você tem que fazer a canção, né? Que é meio cantada, o jeito de falar na cabeça, né? Mas não dá para fazer no papel. E então já fica mais marcadinho assim. E eu acho que os objetos eles têm uma coisa de memória da família, nossa memória, né? Não fossem as sílabas do sábado, eu já tinha ali os móveis, né, que ficam muito doloridos depois da tragédia, né? A Ana volta para casa sem o marido e o que ela mais vê é a dor dos móveis, né? E é como se fosse uma memória de que a vida dela não é daquele jeito, né? A vida dela tem um marido que não está lá, então aquilo tudo é um simulacro, é mentira, né? Ela não consegue recomeçar porque os móveis sabem da história verdadeira dela, né? Então tem uma memória. Acho que o espelho também está ali assim, né? E existe também uma coisa de antropomorfizar, né? Humanizar esses seres que não somos nós, que acho que combina muito com a situação que nós estamos vivendo de clima mesmo, né? De fim de mundo, de tragédia. Porque acho que quando a gente tira o ser humano e nós, né, passamos a ser também o que nos cerca, então nós somos o rio poluído, nós somos a caminhonete rural e o lixo que ela produz, né? E sou também esse espelho que eu trouxe lá de não sei de onde, enfim, que está comigo há tantos anos. E a gente consegue ver o mundo de uma maneira que talvez seja melhor, né, para que comecemos a tomar atitudes em relação ao mundo. Então, acho que também é interessante humanizar tudo à nossa volta para que a gente, né, nós sejamos o mundo também. A árvore, no título, é uma metáfora poderosa, porque ela remete tanto a essa perspectiva de um vegetal com emoção, como a destruição ambiental, essa árvore ficando sozinha, como ao fato do Carlos estar se tornando meio árvore, como nesse trechinho. Importante mexer cada vez menos os braços, a cabeça. Carlos entrou numa rota de silêncio e lentidão, a sua tendência à árvore. Como foi a escolha desse título? Eu vou emendar com uma pergunta da Maria Amélia, escritora, que está aqui presente, porque é sobre o mesmo assunto. Eu tinha achado, não fossem as sílabas do sábado, o título mais lindo das galáxias, com 2 palavras proparoxítonas. Aí você me veio com a árvore mais sozinha do mundo, com uma proparoxítona. Como você escolhe esses títulos maravilhosos? Muito obrigada. Os títulos costumam vir de dentro do livro em algum momento que surge uma frase que faz sentido como o título, mas também sintetiza o clima geral, né? Então, foi assim com todos os outros 3. Tirando É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, que o título veio primeiro, junto com a ideia, né? Então, os outros vieram mesmo de uma cena que fazia muito sentido. A árvore, o título surge bem mais para o final, a partir de uma ideia que vai surgir no final ali, que é uma notícia real, na verdade, né? sobre isso.
Mas eu acho que também sintetiza muito o isolamento dessa árvore, né? O que ela fala o tempo todo sobre estar isolada da sua floresta e que isso teria sido um gesto de amor, né, dos humanos. Não vamos plantar nenhuma outra coisa em volta dela para ela ter tudo para ela, né? Isso é um pensamento muito humano. Ela vai pegar todos os nutrientes, tal. Então ela fica falando, eles sabem tanto de amor e tal, mas claramente é um saber de amor que não contempla as sabedorias naturais. Então ela está isolada, ela não tem essa comunicação saudável que ela teria na floresta, e esse isolamento dela também reflete o isolamento da família, né, que está isolada geograficamente e esquecida também, né, pelo governo, as estradas que não são recapeadas, não é nem recapeada, né, não são cuidadas na época das chuvas, o transporte escolar que não chega para o ensino médio, enfim, todas aquelas questões de isolamento mesmo. E saúde mental também, que não tem o acesso para a compreensão do que está acontecendo com o Carlos. Então, a frase que veio da matéria, ela sintetiza bastante o que está acontecendo no livro todo. E acho que tem uma pegada um pouco de livro infantil, de a mais sozinha do mundo, a mais alguma coisa do mundo, que tem uma ironia, assim, né, com uma situação que não é nada pueril, uma situação muito dramática, mas envolvendo crianças também, né? Então, como se fosse um grande mundo de criança vivendo uma coisa muito adulta. Então, também acho que traz esse tom. E acabou combinando até um pouco a capa, que ficou uma capa de um momento muito feliz deles, né? Seja de sonho, de como eles queriam viver, seja de como foi um pouco no passado, parece um grande domingo ensolarado, né? De estar contrastando com o mais sozinha do mundo, mas nessa visão sonhadora, né? Então, delirei um pouco, mas eu acho que é isso do título. E no título nem tem, na capa nem tem árvore, né? Gente, mas a árvore, será que ela está observando? Acho que chama mesmo muita atenção, como É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Queria falar um pouquinho dele, é um dos seus livros que mais me toca, assim. Ele tem uma protagonista, a Aurora, que é uma senhora que tem mais de 70 anos, que está num asilo, né? Ela perdeu a memória recente, a memória antiga também, e tem uma assistente social que está tentando fazê-la lembrar das coisas, né? Lembrar da casa dela, quem seriam essas pessoas próximas. Ela lembra da filha, lembra de uma melhor amiga, Camila. E o tema da amizade entre as mulheres é muito forte, o tema da maternidade é forte, esse medo de morrer, mas tem o tema da velhice também, né? Da memória. O que é que te toca, assim, nesse envelhecer? Assim? Por que você trouxe essa personagem que está esquecendo quem ela é? Está falando de identidade nesse processo de envelhecimento. Assim. Eu acho que desse livro vai muito pelo viés da identidade, né? De você perder a memória e, portanto, o que é você, o que foi que você viveu, né? Então, a Aurora, ao acordar, né, ao ser encontrada nessa estrada, sem lembrar basicamente tudo que ela viveu do casamento em diante, né, uma coisa meio assim, ela lembra tudo muito bem da juventude, mas o resto ela não sabe se teve ou não teve uma filha. Ela paralisou nessa sensação, né? Tive ou não tive uma filha. E se ela teve, morreu, né? Então, são diversas mortes que ela lembra ao longo do livro. E acho que eu parei, assim, filosoficamente, seria um pensamento sobre os nossos vínculos também, né? Então, por exemplo, você está com 30 e poucos. Se você você acorda com 70 e poucos e só lembra até hoje, a pessoa que está do seu lado, a sua grande amiga, você vai achar que ela continuou, né, seguindo esses caminhos com você, que vocês construíram lindas coisas juntas, e que aquele sonho que você tinha de ser mãe se realizou. Enfim, como é que você vai a sua versão idosa, como ela vê as suas decisões de agora, né? Então, a partir dessa premissa e para falar muito dos vínculos também, de como você falou da amizade entre mulheres, né? De como nós não cuidamos dessas relações que não são o que o direito chama de família, né? O que não tem o conjugal ou o laço sanguíneo, enfim, na verdade podem ser nossas principais e mais duradouras famílias. Então, eu gosto muito de falar disso, falei no Sílabas também. E, para mim, é muito sobre isso também. Além de falar de maternidade, luto e muito medo, né? A Aurora é muito controladora, ela tá narradora, né? Ela tem muito medo de todos os acidentes domésticos. Acho que é isso que está fazendo também essa criação de memórias trágicas, né? Das relações.
E o próprio vínculo com a filha. Tem muita gente que lê esse livro e me fala sobre a relação mãe-filha. Tem pessoas que são rompidas, e aí, quando leem esse livro, tem uma questão ali para falar com a filha ou com a mãe, né? Então, também tem esse outro vínculo que os anos podem, né, lavar. E se você não sabe o que você fez no caminho disso, pode ser trágica a descoberta, né, de como foi a sua vida. Descobrir o que foi a sua vida pode ser um filme difícil de assistir, né? E meio pode ser uma metáfora também, que talvez você não esqueça tudo, mas num determinado momento você se dá conta do que, eita, o que eu fiz? Então, e a assistente social está lá tentando resgatar uma vida que é como se fosse, né, pragmático. Vamos resgatar onde está a sua casa, onde estão as pessoas que cuidam, né, que vivem com você, para devolver, né, que ela fala muito de ser devolvida. Vamos te devolver para a sua vida. E ela percebe que essa devolução pode não ser uma coisa legal, né? Dependendo de como é essa vida, pode não ser bom ser devolvida, né? Sim, eu vou já trazer uma pergunta aqui da plateia, do Marcos Rocha. Ele agradece sua vinda à Câmara e pergunta: o que a inspirou a escrever o livro Não Fosse as Sílabas do Sábado? Então, acho que existe essa ideia, essa minha vontade de falar das amizades, né, e da amizade como família. Então, eu queria falar de uma relação entre duas mulheres que estivesse evoluindo no sentido de ser realmente o principal vínculo entre elas, mas uma delas resiste ou coloca algum óbice ou simplesmente não se entrega totalmente. E eu acho que isso é uma pequena representação do que a gente faz sem querer, sem perceber, porque simplesmente não cuida desse vínculo e vai vivendo a vida colocando a amizade onde cabe, né? E aí eu queria um evento extremo para tensionar essa relação. E por isso que veio essa tragédia inicial em que as duas que não se conhecem se tornam viúvas na mesma situação, e uma é culpabilizada injustamente por esse acidente, né? Então, apesar da relação começar a ficar muito familiar, uma ajuda muito a outra, ela está gestante, né? Então a outra vem e ajuda a criar essa criança e tudo mais, e existe esse freio. Então o tema para mim surgiu daí. Acho que a ideia, a vontade estava lá, esperando uma outra ideia combinar, né? E acho que eu comecei a perceber muito os riscos que eu corria na minha casa, porque meu vizinho de porta, no meu outro apartamento, tinha um vício muito sério, uma dependência muito séria em anestesia, era um médico anestesista. E volta e meia eu encontrava a porta dele aberta, ele caído no chão, o fogo aceso, tudo em chamas, né? A cafeteira, às vezes o gás aberto e as janelas fechadas, ele no chão. Eu falei, estou correndo risco, né? além da preocupação com ele, de morrer por vizinho, né? Morrer pela debilidade mental do meu vizinho. E isso acho que veio, né, ao encontro dessa vontade de falar desse acidente, né, de falar dessas duas amigas, dessas duas novas amigas. E me iluminou nesse sentido também, de ter uma culpa, uma cumplicidade do condomínio, né? Um prédio todo vivendo sob uma pessoa que está debilitada, né? Talvez precisando de ajuda, não é muito acessível, não é fácil romper essas barreiras, né, de sociabilidade, e, ao mesmo tempo, todos correndo risco junto, né? Então, acho que veio daí essa ideia do Sílabas. E temos perguntas aqui da plateia. Vou juntar a pergunta da Renata Neves com a da Gabriela Jardon, que elas têm curiosidade em saber como é que você concilia a sua carreira de defensora pública e a sua carreira de escritora, né? Como é que você, na prática, se organiza seus dias entre esses dois mundos, né? Emendo também perguntando o quanto é que de inspiração tem no seu trabalho cotidiano, que é o trabalho em cuidar das pessoas, mas também é um trabalho de repartição pública, né? Um trabalho para o Estado. E será que um dia você vai deixar de ser defensora e ser só escritora? Porque eu também já ouvi algumas entrevistas que você deu, que você... sou escritora e sou defensora, mas esse lado escritora também é forte. Ele não é uma segunda carreira, é uma carreira também, né, junta. De fato, assim, eu sonho com ser escritora desde pequena, né? Fazer textinhos e tudo mais. Então, não é uma coisa subsidiária, mas é subsidiário em termos de tempo, né? Então, eu acabo escrevendo nas férias e recesso, né, forense. E escrevo tudo de uma vez, metade do livro, tudo de uma vez, e vou pegar dali a 4, 5 meses
para refazer, fazer agora com o humor atual, enfim. É até bom, porque o texto dormia um pouquinho, você lê, é bom. Mas eu acabei me adaptando a fazer assim. Depois que lanço o livro, aí demora para escrever outro, porque justamente agora, por exemplo, estou terminando as férias, né, para fazer esse monte de evento que eu fiz de lançamento do livro. Então, não foram férias muito produtivas em termos literários, mas vai ter que ir alternando, né, o que eu faço de evento, o que eu faço de escrita mesmo. Mas eu tenho sorte de que eu sou muito rápida. Uma vez que a ideia se consolide e que o texto esteja fluindo, porque eu escrevo no texto, né? Eu não fico planejando muito. A pesquisa desse último foi bem intensa, mas não há um planejamento prévio à escrita. Né? Não tem um caderninho que você vai lá anotando coisas. Desenhando a personagem e tal, não. Até tem uns exercícios no meio, assim, para reforçar, mas realmente é o texto que cria o texto. Uma palavra, uma frase traz a outra. Então, acaba fluindo. Então, eu otimizo muito o raro tempo. E eu acho que a defensoria, eu já sou defensora há 13 anos, né? Então, com certeza, a visão de mundo que eu tenho foi feita também pela defensoria, pelo que eu vejo lá, pelo que eu conheço do mundo, e particularmente do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. E é óbvio que, então, ela está no livro, né? A nossa visão de mundo vai parar no livro. Eu não sei que defensora eu seria se eu não fosse escritora, porque eu acho que esse exercício de empatia tem muito a ver também com o trabalho do jurista. Também não sei que escritora eu seria se eu não fosse defensora. Mas acho que a inspiração direta de pegar um caso, pegar um fato, etc., ainda não aconteceu exatamente. Mas tem assistente social, não é sempre a hora, tem a ver com o meu trabalho, tem alguns comentários no Sílabas sobre processos, né, sobre audiências de família seguidas e tudo, que tem bastante a ver com a minha rotina. E acho que é isso, é exercício de ver outras vidas, né, de enxergar uma história e lembrar que ela é uma pessoa. Então, acho que quando você cria uma personagem do zero, é um grande exercício de ver a vida do outro. E atender a população, às vezes em massa, né, uma fila e com agilidade, também é um exercício de lembrar o tempo todo que cada história ali que você está ouvindo para materializar em tema jurídico é uma pessoa que esperou, agendou e que vai voltar para casa, né, precisando saber o que vai ser da vida dela, né? Então, também essa relação muito forte entre o direito no geral, né, com o público, e a escrita e a leitura. Tanto que acho que os defensores são muito leitores de ficção, né? Eu conheço, muitos falam comigo, muitos leem, que é uma atividade que tem a ver mesmo, né? Você sentir o mundo a partir da vida dos outros, né? Eu não sei se eu vou conseguir algum dia não ser defensora. Eu não sei se vale a pena sonhar muito com isso, porque, por enquanto, eu estou conseguindo conciliar. Existem até, né, outros meios de tirar alguma licença não remunerada algum dia, para ver se para eu entender também o que eu faria com o meu tempo, como é que seria essa produção, se eu iria tentar também, se eu tentaria cinema, né, de audiovisual, fazer roteiros, se eu conseguiria também me embrenhar no teatro, que são coisas que eu fico pensando que talvez eu fizesse se eu tivesse mais tempo, né? Então, talvez um teste seria bacana para também entender essa minha veia artística, para até onde ela iria. Mas, por enquanto, não está em cogitação, não. Tem uma outra pergunta aqui da plateia, que eu vou juntar com uma minha, que é da Maiara, sobre Não Fossem as Sílabas do Sábado, antes da gente passar para os outros livros, né? Existe alguma chance de acontecer um livro com a Madalena como protagonista? Sinto muita vontade de conhecer a história pelo olhar dela. E eu queria te perguntar também que, de uma forma ou de outra, os protagonistas masculinos, quando aparecem na sua literatura, somem rapidinho ou vão perdendo a sua força, sem querer dar muito spoiler. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, por que essa escolha das protagonistas femininas também. Todo mundo me pergunta isso da Madalena, né? E eu acho que, assim, tem uma questão que o leitor se subestima, porque quando eu pergunto, a pessoa já fez realmente essa história na cabeça, né? Porque a história da Madalena, ela está com o leitor o tempo todo, no silêncio dela. Então, toda vez que a Ana fala alguma coisa da Madalena, o leitor automaticamente faz o pensamento da via dela, né? De pensar, não, claramente, essa mulher está vivendo outra coisa que não é isso que a Ana está vendo. Então, a visão parcial, que é uma visão que eu gosto muito na literatura, na visão da primeira pessoa, também faz com que a gente crie na nossa cabeça, ao ler, a visão, né, da outra. Claro que os fatos
não vão estar lá, porque os fatos também seriam um pouco um outro livro sobre outro tema, seria um tema sobre o suicídio mesmo. Ela teria que compreender essa família e o que aconteceu com eles, ou qual era a questão, talvez, de saúde mental que havia. Então, não era o livro que eu estava escrevendo, né? Eu precisava falar da não compreensão, né, das pessoas que estão fora disso, o que sobra dessa tragédia. E a história da Madalena, eu acho que ela vai se construindo na imaginação, né, durante a leitura, como ela foi se reerguendo, como ela foi usando também o emprego de professora para continuar, né, evoluindo depois dessa tragédia e se recuperando também, cuidando da Ana. Então, não acho que vai ter o livro da Madalena, porque seria um livro que eu não sei nem se eu escreveria mesmo a história do... Claro que esse livro também tem essa questão da depressão e tudo mais, mas ela é muito focada nos agrotóxicos, né? Não é o mecanismo de uma doença de todos. Então, acho que não é um tema meu ainda. Que até você falou a segunda pergunta, que era sobre os homens, né? Porque os temas que vão surgindo, para mim, até agora, pelo menos, eles levaram à necessidade das protagonistas mulheres, né? Porque eu estava com vontade de falar da amizade, né? Dessas amizades, que são, às vezes, relegadas, são vilipendiadas quase na nossa vida por conta do casamento, enfim, de outros focos. E acho que isso é uma coisa... A amizade masculina tem que ser falada muito na literatura. Eles estão precisando escrever, inclusive, sobre isso, né? Talvez eles precisem que a gente escreva um livro sobre a amizade masculina. Mas a feminina, eu acho que ela sofre ataques silenciosos, assim, né? Às vezes as nossas relações vão minando para nos isolar, deixar mais frágeis, né? Não é calculado, mas isso acaba acontecendo. Então era isso que eu queria falar também. Maternidade solo são temas que não faria muito sentido um narrador homem vivenciá-los, pelo menos não nesses livros. Mas não é um cálculo. Quero fazer uma protagonista mulher. Então esse é o tema, é ao contrário. Na verdade, a vontade de falar disso, que vem necessariamente com uma narradora, né? Já vem pronto, já vem num bolo. E o meu próximo acho que vai ser um homem. E não porque o tema ali também combinou com uma narração masculina. Enfim, acho que agora eu vou mais para o mundo jurídico também. E vou usar meu conhecimento jurídico, finalmente, juntar esses dois mundos. E aí vamos ver como é que vai esse novo homem na minha obra. Que realmente os outros foram bem espectrais, né? Vamos dizer assim, né? Os homens dos outros livros. Eu queria falar um pouco sobre a sua carreira. Como é que você está, já uma carreira estruturada, você estava na Flip desse ano, participando de mesas, de momentos, inclusive da programação oficial, mesmo que no ano passado você só tivesse ido como espectadora, né? Já tinha 2 indicações para o Jabuti, mas ainda estava como espectadora. É um mercado muito competitivo. Como é que você tem caminhado nesse mercado, enquanto mulher também, se você percebe que existe realmente as mulheres não são tão observadas ou tão estreladas como os homens mais naturalmente. Conta um pouquinho da tua carreira. Foi um caminho super árduo, né? Pelo menos dentro da minha visão, porque eu comecei muito cedo, então o desespero veio cedo, né? Publiquei o Idílico com 19, antes de escrita aos 17, publiquei com 18, 19 na faculdade. E aquelas publicações super pequenininhas, né? Que é para amigos e conhecidos mesmo, né? E não tem distribuição. E aí eu não sabia para onde ir, então já escrevi logo em seguida o Fadas e Copos no Canto da Casa e não conseguia publicar, mas também não sabia quem levar, né? Era 2008, 9, 10, não era outra realidade, né? Em termos também de redes sociais, de convívio com editores e tal. Então, quando eu consegui lançar o Fadas e Copos com a Quintal Edições, que era uma editora bem pequenininha, aumentou um pouquinho minha relação com o mundo literário, né? Porque ela já conhecia algumas pessoas que falam de livros na internet, né, já começaram a falar comigo, tal, mas ainda continuava muito pequenininha, sem distribuição. E eu pensei assim, bom, talvez seja assim para sempre, né? Mas eu sabia que eu ia continuar escrevendo, não importava o que acontecia. Então eu falei, bom, talvez eu publique sempre uns 500 livros, né, para quem me conhece, quem me acompanha. Eu faço textos curtos na internet para que tenha algum tipo de leitor. E mudou tudo com Se Deus Me Chamar Não Vou. Realmente foi uma coisa que, ao entrar na Nós, que tem realmente distribuição em livrarias e uma relação já mais estabelecida com o mercado editorial, e a Maria Carmen, que é uma narradora que eu acho que existe, né, ela tem
acessibilidade, né? Por ser uma menina de 11 anos, qualquer um pode ler. Da criança de 11 ao idoso, todos podem se identificar ou, enfim, gostar da história dela mesmo, que ela está tentando escrever um livro, né? Então tem uma metalinguagem também. E acho que esse livro abriu muitas portas, né? Muita gente me escreve sobre ele até hoje, né? Ele já fez 5 anos, tem inclusive uma edição nova com outra capa. E então ele é muito querido ainda, né? Tanto por mim como pelas pessoas. E a partir daí já foi outra coisa, né? Já foi realmente eu sempre votei editora, né? Eu me sinto com essa segurança de que eu vou conseguir publicar sempre com editoras que tenham essa distribuição e esse trabalho com o livro tanto antes como depois. E começou ali. Agora eu estou sentindo, né? Eu vou sentindo o que vai acontecendo, o que mais vai vindo. O prêmio também abriu mais portas em termos jornalísticos também, né? Da mídia conseguir enxergar, né? Porque realmente é tanto livro, é tanta coisa que as pessoas não ficam sabendo, né? A gente fica esquecido lá no meio. Então os prêmios também têm essa função, às vezes, de chamar a atenção para alguém ir lá conhecer o livro, quem não conhece. Então eu estou sentindo ainda, né? Está começando a chegar no exterior, um país ou outro, né? Portugal já publicou tanto os 2 da Nós como o Sílabas, né? Ano que vem sai Árvore. Então vou sentindo essa carreira avançar e como espectadora quase também, né? Embora eu engaje muito na internet, responda a todo mundo e participe de vários eventos, eu também vou sentindo para onde que as coisas vão caminhando. Estou muito satisfeita. Foi incrível chegar na Flip como participante, como convidada, depois de vários anos indo assistir. Claro, eu falava em muitas mesas, né, das paralelas, né, nas casas paralelas, mas como convidada oficial. E né, eu tinha ido em 2012 para falar na Off Flip, que era nas paralelas, porque eu tinha ganhado o prêmio de contos, né? E cheguei assim atrapalhadíssima, confusa, super jovem, cheguei atrasada. Na hora que falou meu nome, eu corri, peguei o microfone, enfim. Acho que essa trajetória fica muito evidente para mim com relação à Flip, né? A forma de chegar, de estar ali, as pessoas conhecendo na rua. Eu falei, gente, eu sou a Xuxa aqui na Flip, né? Porque está muito concentrado o mundo, né? Todo mundo é leitor, todo mundo conhece, então é uma sensação muito curiosa de todo mundo querendo falar do livro, né? E você sai de lá, parece que ficou pior que Quarta-feira de Cinzas, assim, o mundo literário deu aquela murchada, você volta e tal. Então tá sendo, né, uma experiência muito interessante, principalmente de saber que eu posso continuar escrevendo confortavelmente, assim, sem angústia, porque era sempre assim, né, um livro entregue, muito prazeroso de escrever, mas sempre com a angústia de o que vai ser desse livro depois. E é muito diferente, não é só uma questão de ego, lógico, de ser publicada e ser lida, é muito diferente você ter um livro com retorno de leitores, porque realmente você percebe que a obra vira outra coisa, né? Clube de leitura e tudo. O livro viaja né, no mundo dos leitores e volta outra coisa para você. Então você aprende muito sobre si e sobre a literatura e sobre a escrita, conversando e ouvindo o que os leitores fazem com o seu livro, né? Quando bate na vida deles e eles transformam em uma outra coisa. Então realmente é uma experiência muito legal. Eu fui uma dessas tietes da Xuxa, que foi lá na Flip tietar a Mariana. Eu vou fazer uma pergunta da Mariana Carvalho, que também é escritora, está aqui. No livro Se Deus Me Chamar Não Vou, a narradora é uma menina. A Maria Carmen, com M, tem 11 anos. Como foi a experiência de escrever um livro com a voz de uma criança? Foi muito gostoso, mas eu tinha textos meus, né? Dos 11 anos, dos 9 aos 12, literários, né, ou até crônicas, que eu fazia muito. Então eu me baseei nessa minha linguagem, a linguagem que eu tentava fazer como escritora, né, nessa idade, para fazer um pouco da linguagem da Maria Carmen tentando ser escritora. E era curioso porque eu tinha diários dessa época também. Os diários eram hiper românticos, era uma coisa muito desesperada, dramática. E a linguagem era extremamente diferente entre o diário e o que eu fazia como literatura, que era o que eu tentava fazer. Então, também teve essa inspiração em ver a Maria Carmen tentando fazer um livro, que é diferente da Maria Carmen falando ou tentando escrever qualquer coisa sobre a vida dela, né? Então, tem esse exercício de metalinguagem. E foi muito prazeroso, porque eu tenho muita lembrança mesmo dos 11 anos, como sendo esse período em que você está num limbo do banho-maria, né? Não se encaixa mais no universo infantil e ainda não está aceita e nem compreendendo o suficiente para ser adolescente. E sente a passagem do tempo de forma diferente, assim, muito lento e solitária, principalmente, pelo menos na minha realidade, na realidade da Maria Carmen, uma solidão que faz os pensamentos, né, fervilharem um pouco, não, né, que o que era bom para mim enquanto formação de escritora, mas para a criança não parece muito agradável.
Então, foi muito gostoso me entregar mesmo essas lembranças e misturar com a fantasia total, né, da vida da Maria Carmen com uma família que não tem nada a ver com a minha, né, e a loja de produtos geriátricos, tudo isso é bastante ficção, a não ser a questão hospitalar, que foi bastante autobiográfica. E, enfim, foi super gostoso. Acho que a linguagem veio um pouco dessa construção, mas depois que comecei eu já entendia, né, um pouco o jeitinho dela e foi indo muito, muito prazerosamente, né? E quem era que, aos 11 anos, a Mariana mirava assim, eu quero escrever como tal escritora? E hoje, quem é que a Mariana admira e mira assim? Eu, aos 11 anos, eu era meio perdida, assim. Eu realmente escrevia mais do que lia. Eu gostava de Pedro Bandeira, né? Enfim, Droga da Obediência. E tinha lido Memórias de um Burro, que eu tinha adorado. Mas eu não seguia exatamente alguém, né? Eu li muito mais depois, logo em seguida, assim. E aí, aos 14, eu conheci a Lígia Fagundes Telles, que acho que moldou demais assim, a minha visão, tanto como leitora como escritora. E aí eu li tudo dela na adolescência, porque eu percebi isso também. Eu lia muito Stephen King até lá, então eu tinha feito até um romance em casa com um palhaço assassino, uma coisa que minha mãe ficou desesperada. E aí a Lígia veio mostrar que eu podia ler e escrever livros lentos no sentido de você acompanhar uma pessoa, estar próxima dessa personagem, e o livro ser o mero viver dessa pessoa, né? Não é necessário que ninguém passe por um terror, não é preciso terror. E intimidade também, né? Ela tem aquelas personagens que se mexem de um jeito muito existente, né? Você vê aquelas personagens, isso foi muito forte para mim. E mais velha, a Elvira Vinha, acho que deu uma misturada com a Lígia né, nas minhas influências. Eu lia muito português também, Saramago, Lobo Antunes, isso mais velha um pouquinho, né? Pós-adolescente. E gostei muito, acho que esses são os meus cânones pessoais. Mas com 11 ainda não. Não, e é interessante porque as meninas da Lígia têm várias vozes narrativas e a Árvore Mais Sozinha do Mundo também, né? Da mesma forma. Sim, e a Lígia vai mudando as vozes no meio do parágrafo, né? Você que lute. Ainda está lá um narrador, de repente é outro. Você começou recentemente a dar aulas em oficinas de escrita. E a escritora Elvira Vinha, que é uma das suas referências, como você disse, achava isso um terror. Ela achava que não se ensina ninguém a ser escritor. E eu queria saber para você o que você acha que se ensina e o que não se ensina na literatura. Sinceramente, apesar dessas 3 incursões minhas nesse mundo, eu também acho um terror. Eu acho muito desafiador. Acho que é o que mais me dá nervoso, é esse momento de ouvir o texto de alguém e precisar comentá-lo, porque eu tenho medo de não saber mesmo o que dizer, porque eu não sei dizer o que eu faço, né? É muito difícil. Tem gente que me faz umas perguntas que praticamente a pergunta é sobre minha obra, né? Como você faz para criar personagens, tal coisa? Para mim, isso é a pergunta: como você escreve? Como você faz para escrever? E é uma coisa, me parece muito instintiva, porque desde pequena fazia e tal. Mas é claro que, como frequentadora de oficinas, eu percebi que existe ali, a partir de um certo, né, de uma certa prática sua, existem cacoetes e percepções que o outro pode te trazer, né, para você reparar na sua escrita. Então, acho que o que dá para ensinar são mesmo perda de vícios que você vai fazendo, né, porque leu, mas assim, o que vai ensinar é a leitura mesmo. Eu acho que você ser um leitor muito, muito experiente em ficção, em literatura, é o que pode dar mais, né, espaço ali para uma formação. Mas as oficinas são também lugares muito ricos de conhecer pessoas na mesma situação que você, né, fazer um grupo, compreender o que é o cenário da literatura nacional e ouvir o texto do outro e ver como é que é a leitura do seu, né, como que as pessoas estão recebendo o seu texto. Então, também não é muito sobre aprender, né, mas acho que sobre crescer dentro dessa inexperiência, no sentido de não estar ainda muito publicado e, portanto, não ter muitos leitores, ou seja, não ter esse retorno que eu estou comentando, que é uma delícia. Então, acho que a oficina pode forjar esse ambiente em que você é lido e, portanto, você recebe um retorno e conversa sobre o texto. Não sei realmente se dá para ensinar a escrever alguém que não venha, né, de casa com esse afã já bem estimulado, né? Mariana, tem uma outra pergunta que, uma coincidência, você estava falando de que adolescente escrevia histórias que talvez fossem mais de terror, e tem um conto seu para sair numa coletânea agora, O Dia Escuro,
que também então tem essa pegada de outro gênero, né? A Maria Amélia está perguntando se você já leu os outros contos, né? E como é participar dessa coletânea, assim, e se confrontar com esse gênero que não é o que você traz nos seus romances. Essa coletânea chegou lá em casa quando eu já estava na Flip, então eu nem abri ela ainda, mas ela deve estar muito legal, porque é um grupo de escritoras nacionais desse momento, assim, muito rico. E não precisava ser terror, era sinistro o tema, assim, uma coisa estranha. Tanto que o meu é bem mais nessa pegada de estranho e sinistro do que terror. Mas eu acho muito legal experimentar também, né? Isso é uma outra coisa que oficinas fazem, né? Ao propor um exercício, você pode acabar, né, começando um livro novo, né? A Maria Carmen, na verdade, saiu de uma ideia de um amigo meu, foi numa oficina e falou: a professora falou que escrever como criança destrava a imaginação. Então, você está sem ideia, faz um texto aí como se você tivesse 7 anos, que acho que o exercício de fantasia é tão forte que dá uma liberada na cabeça. E eu comecei e falei, não, 7 não. Aí eu já pus em 11. Terceiro parágrafo, eu falei, é um livro. Então, a Maria Carmen surgiu disso porque ela estava em mim, eu não estava percebendo, e isso veio. E é uma oficina, ainda que não fosse minha, né? Então, acho que exercício, por exemplo, participe dessa coletânea, que o tema é sinistro, vem uma história que não existia, né? Então, acho que são muito legais essas propostas temáticas e coletâneas de grandes autoras, dá muita vontade de conhecer. Então, o Dia Escuro, eu vou ler ainda, né? Vai ter eventos de lançamento no Brasil todo, porque cada autora é de um lugar. E acho que vai ser bem bacana conhecer essa produção. Eu tenho uma pergunta. Tinha uma pergunta de alguém da plateia que era parecida, que eu queria saber. Você fala sempre da Lígia, da Elvira. Eu queria saber dos autores e autoras atuais. De quem você gosta, quem te influencia, com quem sua literatura dialoga. Essa pergunta é sempre muito sacana, porque na hora você esquece, não adianta. Então, já pedindo perdão a quem eu esquecer. Eu tenho lido cada vez menos, né, por conta dessa conciliação trabalho e coisa, e agora também sou curadora do prêmio, enfim, tem muita coisa que eu preciso ler porque eu preciso ler. Então, estou desatualizada, mas eu sei que eu gosto costumeiramente da Tati Salem, da Paula Fábio, a Andréia Del Fuego, que inclusive é uma pessoa maravilhosa, né, muito divertida de estar junto. Todo esse clubinho da Flip, né, que a gente corria de um lado para o outro. Tem a Zucala, Marcela Dantes, né, o Julián Fuchs, eu gosto muito das obras dele. Quem mais? Já estou esquecendo um monte de gente, olha lá. Pensando um pouco nisso que você falou do clubinho e tal, você tem parceiros, outros escritores parceiros, que, de repente, você manda o texto ou eles te mandam, vocês trocam ideias enquanto vocês estão construindo? Mesmo que você diga que trabalha mais nas férias, mas assim, tem um parceiro de ideias, uma parceira de... Eu queria ter. Eu vou ver se eu construo com elas, né? Essa relação também de troca com escritores, que seria bem bacana. Não tenho com elas. O que eu fiz nos outros livros, fora esse último, foi a leitura com a Ana Rush, né, que era um serviço mesmo prestado, mas que eu tinha muita afinidade com ela, então foi uma experiência muito legal isso, porque a pessoa lê com muita atenção um livro que está cru, né, você acabou de escrever, você ainda vai revisar muito, ele ainda vai crescer muito, então pequenas sugestões que vão surgindo ali fazem muito bem para o livro, né? Então isso eu fiz com a Ana. Gostaria até de continuar fazendo num próximo. Esse aí acho que eu entreguei para o editor meio rápido, então a gente fez nós dois mesmo esse trabalho. Mas é muito legal a troca. Lá em casa também, né? A Mila e o Du, que moram comigo, eles sempre dão uma lida logo que eu acabo, para também eu sentir... Aí eles não têm esse comentário tão pontual assim, né, como uma leitora crítica e tal, mas claro que eu sinto né, como reverberou neles como um todo, um trechinho ou outro que eles apontem alguma coisa também ajuda a crescer. Então, é sempre importante o outro, né? A visão do outro é bem necessária. Mas já seria teve legal. alguma história que você mudou bem o caminho dela, assim, tipo, depois que alguém sugeriu uma mudança? Não, mudança assim tão brusca na história, não. Causou um estranhamento, assim? Não, isso não. Mas, às vezes, uma personagem a mais acaba surgindo, né? Quando, no começo, alguém comenta alguma coisa. Então, não houve nenhuma grande guinada, mas os detalhes fazem muita diferença no livro. Muita diferença. Então, às vezes, é uma coisa que tem que sair, uma coisa que tem que entrar, e, às vezes, a pessoa passou uma sensação. Aqui eu fiquei com saudade de tal personagem, ele apareceu pouco daqui para lá.
uma coisa bem abstrata, e de repente surge uma cena inteira que fez muito sentido no livro, porque alguém sentiu falta de alguma coisa. Então, eu acho que essas leituras, quando você está meio perdido pós, né, finalização, fazem muito sentido. E seria legal ter um grupo de trocas assim, né, com escritores experientes para a gente comentar o livro um do outro. Né? Seria bacana. Acho que eles até têm. Eu que preciso entrar, eu que estou de fora, viu? Me chamem. A gente está acabando. Tem mais uma pergunta aqui da plateia, da Beth Thomas, sobre o processo de escrita. Você faz estudo de personagem antes de começar o livro? Planeja a personalidade e dicção de cada um dos personagens? Não, eu planejo muito pouco. E quando eu começo a pensar assim, sem estar no computador escrevendo, já começa a me dar um negócio, eu paro, né? Porque vai ficando meio engessado, assim. Então, não planejo nada. O que aconteceu no último livro, que tinha realmente muita coisa para conciliar, muitos personagens importantes e muita história real para lidar também, é que eu organizei as informações que eu coletei na pesquisa mesmo. Né? Então, eu sabia o que era importante da colheita, do plantio, da estufa. Enfim, organizei essas informações para saber que elas precisavam entrar no momento certo, mas as personagens em si eu ia conhecendo melhor conforme a escrita. Aí você volta e alinha, tal. Às vezes, para conhecê-las melhor já durante o livro, eu fazia uns exercícios de, por exemplo, cartas uma para outra. Né? Isso fora do livro, eu vou lá e uma escreve uma lista de necessidades, lista de compras, lista de coisas para da lavoura para lidar, enfim, o jeitinho como elas falavam uma com a outra nesses exercícios ia aprofundando o que eu via sobre elas, né? Acho que isso também é um planejamento, mas é um planejamento que continua na minha chave da espontaneidade, né? Que eu preciso da palavra e da frase para ela gerar a outra frase e, com isso, formular a personagem. Mariana, que conversa gostosa, né? Assim, a plateia, tá vendo, super participou. Assim, ficaram algumas perguntas, a gente não conseguiu contemplar todo mundo, mas a gente vai te entregar, né? E quero agradecer mais uma vez sua presença aqui nesse encontro com a autora e agradecer a plateia que veio, quem está acompanhando, quem vai acompanhar pelo YouTube, quem vai assistir pela TV Câmara. Semana que vem tem outro programa, gente. Beijinhos. Obrigada, adorei também. Obrigada. Obrigada, Mariana, pela sua presença, pela sua literatura, que me emociona muito. E acho que fala de questões que tocam a todos nós. Obrigada, gente, pela participação. Muito obrigada.